Beleza, beleza, beleza. Gente, vamos falar do assunto principal de hoje, que foi essa invasão, né? Que aconteceu ao CT Repelé, invasão da torcida jovem do Santos. A torcida jovem do Santos, que é a principal torcida uniformizada do Santos, confirmou e assumiu a responsabilidade desse ato, claro, né? Estiveram ali dirigentes da torcida jovem, representantes, líderes, foram lá, fizeram parte desta invasão. Vou contar tudo agora em detalhes. Neymar estava lá? Por que o Neymar não estava? Guilherme, o que aconteceu com o Guilherme? Quem esteve lá? Qual foi o representante da diretoria que participou desse encontro forçado com a torcida uniformizada? Enfim, vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Vou dizer também o que disseram e fizeram ameaça aos jogadores, tá? Todos os detalhes, vou mostrar aqui o momento exato da invasão. Tem um vídeo aqui que mostra o momento exato da invasão, das pessoas entrando ali pelo campo da base. Vou mostrar imagens também da reunião, imagens da polícia, como é que estava ali o CT Repelé, os arredores do CT Repelé, logo depois da invasão. Enfim, vou trazer todos os detalhes para vocês. Antes, deixa o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal rumo aos 60 mil inscritos. Me ajuda aí, gente. Preciso chegar logo aos 60 mil, já estou aí com mais de 55, quase 56 mil inscritos. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês o momento exato da invasão, num vídeo aqui que eu consegui de lá de dentro, tá? Um vídeo aqui de lá de dentro que mostra o momento da invasão. Esse aqui, o campo que aparece aí, é o campo utilizado pela base. Estava acontecendo um jogo ali, aí a torcida invadiu por esse portão aqui que dá acesso ao campo da base. Ali, ó. É isso aí, ó. Esse foi o momento aqui da invasão. Vou mostrar aqui de novo para vocês. Tá vendo? Pessoas que estiveram lá, eu não estive, mas eu tenho as informações e essas imagens, falaram que foram mais de 200 pessoas que invadiram lá o CT Repelé. Agora eu vou mostrar uma outra imagem para vocês, que é a imagem... Olha, também é do momento da invasão, e essa equipe aí, que aparece de colete amarelo, de camisa amarela, é a equipe da Bahia, que veio, não é do Bahia, é uma equipe de um grupo que faz uma ação social lá com jogadores carentes, trabalha com a formação de jogadores carentes. Eles estiveram na Vila Belmiro para realizar um amistoso contra a equipe sub-15 do Santos, e o jogo foi interrompido no final do primeiro tempo. Então, olha aí, ó, pessoal soltando bomba. Nesse momento, os torcedores já estão lá no campo 3, que é onde... Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Eles estão lá no campo 3, que é onde encontrava-se um grupo de jogadores que não participou do jogo de ontem, que participaram pouco do jogo de ontem, do jogo contra o Bragantino. Eles vão para lá. Olha aí, o pessoal assustado, não tinha como não ficar assustado, né? O pessoal soltando bomba, olha aí, ó. Aí, depois, o grupo foi lá para o terceiro campo, para o campo onde treina a equipe principal. Não encontraram os principais jogadores, por quê? Porque pós-jogo, no dia seguinte de um jogo, os jogadores, quando treinam, eles fazem aquele treino de recuperação, que é o chamado treino de regenerativo. E esse treino, normalmente, ele é feito dentro da academia, dentro do CT, né? Não na parte do campo, dentro, lá na academia. É um treino regenerativo. Então, estavam lá os principais jogadores do Santos, aqueles que disputaram a partida contra o Bragantino. E aí, o que aconteceu? Quando os torcedores viram que os principais jogadores não estavam lá, estavam apenas os meninos da base que entraram no final do jogo, alguns outros reservas, quando eles perceberam que não havia ninguém importante ali, eles foram até o prédio onde fica o hotel e a academia.
Cerca de 40 desses 200, cerca de 200 que invadiram o CT, cerca de 40 entraram, invadiram também o prédio onde fica a academia e os jogadores, onde os jogadores estavam trabalhando, fazendo ali o trabalho, o treino regenerativo. Então vamos lá. Quando eles chegaram, quando eles invadiram a parte interna do CT, a academia onde os jogadores faziam o treino regenerativo, estavam lá jogadores como Gil, Brazão, João Paulo, Zé Ivaldo, Tiquinho e outros jogadores. Eles imediatamente começaram a perguntar pelo Guilherme. Eles queriam falar com o Guilherme. Por sorte, o Guilherme já havia saído, porque os jogadores, quando eles fazem esse treino regenerativo, eles fazem a parte, né, que é orientada a eles fazerem e depois vão terminando e vão saindo, vão sendo dispensados. O Guilherme não estava lá, por sorte, porque eles estavam com muita gana de falar com o Guilherme. Não sei se haveria ali algum tipo de violência, não houve violência física, né? Houve violência, claro, a invasão ao CT, as ameaças verbais, isso tudo também é violência, mas não houve violência física, nenhum jogador foi agredido, isso é fato. Nenhum dirigente, nenhum funcionário, graças a Deus não houve esse tipo de coisa. Bom, quando eles entraram lá, cerca de 40 torcedores entraram dentro do prédio, eles conversaram com os jogadores, perguntaram sobre o Guilherme, perguntaram sobre o presidente Marcelo Teixeira, perguntaram, o presidente Marcelo Teixeira não estava no CT, e aí perguntaram pelo Pedro Martins, o Pedro Martins estava na sala dele, que é distante ali da academia. Eles foram até a sala do Pedro Martins, fizeram com que o Pedro Martins e todos os jogadores que estavam lá na academia fossem para o campo, e aí com todos reunidos, os torcedores começaram a cobrar, pedir lá mudança no time, pedir mais garra, mais empenho, mas isso tudo à base de xingamento. A conversa não foi pacífica, não. Foi com ameaça, foi com xingamento. Inclusive, a principal ameaça foi a seguinte, que se o Santos não vencer o CRB, eles vão voltar para lá, e aí é com violência, e aí é para bater. Eu só espero que a polícia, que a diretoria do Santos, né, já ciente de tudo isso, que tome providências. Se o Santos não conseguir vencer o CRB, e isso é possível, né, diante desse momento terrível que o Santos está passando, se acontecer mais um desastre, se o time empatar ou perder, é bom não, né? Será inadmissível se a diretoria do Santos não tomar providências para proteger o CT e proteger os jogadores, né? Afinal de contas, claro, o torcedor tem o direito de ficar chateado, satisfeito, pé da vida, mas nada justifica esse tipo de violência, né? E ainda mais violência física, que felizmente hoje não aconteceu, nenhum jogador foi agredido. Mas o tom da conversa foi nesse nível, foi pesada a conversa, gente. Não foi uma simples reunião para cobrar melhor desempenho, não. O negócio foi feio, os jogadores ficaram assustados. O Pedro Martins, que também foi obrigado a participar da reunião, não abriu a boca. Aliás, pelo que me contaram, jogador nenhum abriu a boca. Jogador nenhum abriu a boca. Todo mundo ficou ali assustado, quieto, só ouvindo, enquanto os torcedores, né, xingavam, ameaçavam, chamaram os jogadores de tudo quanto é nome, vocês podem imaginar, né? E avisaram, se não vencer quinta-feira, nós vamos voltar aqui e aí o papo vai ser diferente, vai ter agressão. Assim mesmo foi o que me contaram as pessoas que participaram, que estiveram lá dentro dessa reunião. O negócio foi assustador, gente, foi assustador. Agora, o curioso é que depois que esse grupo de cerca de 40 torcedores entraram na parte interna do CT, do prédio, e levaram os jogadores lá para o campo, né, convidaram os jogadores a irem para o campo, e também o Pedro Martins. Depois disso, quando eles já estavam reunidos no gramado, com todos os jogadores e o Pedro Martins, comissão técnica do Santos também, o César Sampaio também estava lá, ninguém falou nada, todo mundo só ouviu. Cerca de 10 minutos depois, chega a polícia.
chega a polícia. O que você imagina que vai acontecer depois de uma invasão quando chega o policiamento? Você imagina o quê? Eu imagino que os invasores, os criminosos, sejam convidados a deixar o local e sejam presos. Aliás, afinal de contas, houve ali uma invasão. O que aconteceu? Nada. Os policiais apenas ficaram acompanhando a reunião para garantir ali a integridade física dos atletas, dos funcionários, da comissão técnica, e não fizeram absolutamente nada. Essa reunião lá durou cerca de 1h30. 1h30. A partir do momento em que os jogadores titulares se juntam ao grupo que estava no campo e começa ali a reunião, né? Se é que se pode chamar de reunião, uma coisa como essa, a duração é de 1h30. E a polícia, que chegou 10 minutos depois disso começar, ficou ali só observando. Só observando. Afinal de contas, não eram invasores? Não forçaram os jogadores a estarem ali naquela reunião? Por que a polícia só ficou olhando? Isso merece uma explicação. Gostaria de ouvir algum representante do policiamento, né, que esteve lá, ou algum representante aqui do policiamento da Baixada Santista, que explicasse por que a polícia só ficou olhando. Será que algum dirigente do Santos, e pelo que me consta, só o Pedro Martins estava lá? Será que algum dirigente do Santos disse, não, nós permitimos que eles fiquem aqui e vamos escutá-los? Eu não tenho informação sobre isso. Não tenho. Mas só se for isso. Porque não dá pra gente imaginar que a polícia lá... E olha que foi polícia, hein? Deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês, hein? Olha aí a quantidade de viaturas que estiveram lá. Isso já estava terminando, já estava anoitecendo. Durante aí esse tempo aí, provavelmente a reunião acontecia lá dentro do campo 3 lá do CT Pelé, mas olha só a quantidade de policiais que foi ao CT Pelé. Pois é, mas ficaram apenas olhando, né? Ninguém retirou os torcedores de lá. Esperaram a reunião acabar para que todos saíssem do CT Pelé. Então, gente, é lamentável o que aconteceu. Eu não aprovo esse tipo de coisa. Eu acho que o torcedor comum não é capaz de fazer esse tipo de coisa. Isso aí é invasão, isso é crime. Ali, o Santos, evidentemente, não é uma empresa, ainda não é uma empresa, mas é um clube associativo, tem sócios, ali é um local privado, não se permite invasão. Isso é crime. O que aconteceu ali foi um crime e a polícia consentiu que a invasão permanecesse ainda por mais de 1h, por cerca de 1h30. 1h30 durou, né, a invasão, mas a polícia chegou 10 minutos depois. Então, por mais de 1h, a polícia ficou ali assistindo, né, aquela invasão e só retirou os torcedores depois que eles terminaram a sua conversa com os jogadores. Então, lamentável tudo que aconteceu. Repetindo aqui, só o Pedro Martins estava lá e não disse nada, pelo que me contaram, não disse absolutamente nada. O Neymar, hoje, ele só fez o trabalho de treinamento de recuperação física no período da manhã. Amanhã ele vai trabalhar em 2 períodos, mas hoje foi só pela manhã. Então, ele não encontrou, não participou desse momento, né? Não participou dessa reunião, não estava lá porque o trabalho dele aconteceu pela manhã. Então, o Neymar teve sorte. O Guilherme, que era um dos mais procurados pela torcida, pelos invasores, também teve sorte porque ele havia acabado de se retirar do CT Pelé quando os torcedores invasores chegaram ao CT. Então, sorte, porque a gente sabe a bronca que o torcedor do Santos está com o Guilherme, depois do jogo contra o Bragantino, ou mesmo durante o jogo contra o Bragantino, ele foi muito vaiado pelos torcedores, e depois do jogo, vaiado mais ainda. No momento em que ele é substituído, ele também foi muito vaiado. O torcedor do Santos está muito, né? E quando eu falo torcedor, eu falo de forma geral,
mas a torcida jovem, ela reflete um pouco, né, do sentimento do torcedor. Então, certamente, eles também queriam muito conversar, né, não sei se ia passar de conversa, mas eles estavam ali sedentos para encontrar o Guilherme. Por sorte, o Guilherme já não estava lá no CT Pelé, já tinha cumprido lá o seu treinamento e havia saído do CT, por sorte, graças a Deus. Mas os jogadores que estiveram lá ouviram muito, foram ameaçados e ficaram muito assustados. Clodoaldo Tavares Santana, grande ídolo do Santos, foi lá ao CT para prestar solidariedade aos jogadores, aos funcionários, e depois, na saída, ele concedeu uma entrevista coletiva falando exatamente isso, confirmando que os jogadores ficaram muito abalados, que realmente foi um clima ali de muita tensão. Vamos esperar, né, e torcer para que a diretoria tome providências para que isso não volte a acontecer. Isso não é legal, isso não resolve nada, não é assim que as coisas devem funcionar, ninguém vai jogar à força, né? Os problemas do Santos são muito maiores do que falta de vontade, falta de gana. O problema do Santos é que o time é mal treinado, é desorganizado, o time já não estava bem com o Caixinha, César Sampaio assume essa bucha, não tem experiência, também não teve nem tempo para fazer alguma coisa, errou em algumas escalações, substituições, errou, mas não dá para a gente colocar a culpa aqui no César Sampaio. O Santos precisa, sim, de um treinador, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre a contratação aí do Kleber Xavier, mas enfim, não é esse tipo de ação que resolve os problemas. O Santos precisa de treinamento, de qualidade de treinamento, de um técnico que consiga fazer esse time jogar bola, tirar o melhor dos jogadores. O Santos precisa de profissionalismo, de qualidade, de competência. Não é a violência que vai resolver os problemas do Santos. Eu, pelo menos, não acredito nisso.